Muito bem, pessoal, estamos ao vivo e a cores, 5 de abril de 2021, 19 horas e 31 minutinhos, está aí, ele disse que viria e veio, Fábio de Carvalho, da Alianza Trust, para a gente comentar um pouquinho aí sobre as últimas aquisições do ALSR11, o fundo, eu diria, mais híbrido do Brasil, o fundo talvez que tem a gestora mais artesanal do Brasil, é quem gosta de fazer todo um trabalho realmente minucioso ali, então ficou um fundo diferente. E é sobre isso que a gente vai trabalhar aqui, é sobre isso que a gente vai falar com vocês. Hoje eu tenho absoluta convicção que é uma live que vai ser importante para os cotistas, para o mercado, ela vai reverberar de alguma forma, o Fábio já deu uma pincelada ali no Arthur, no sábado à tarde, né? E a gente vai aqui explorar alguns outros temas que ficaram pendentes, até o próprio Arthur falou, Baroni, é uma pergunta da taxa, tal. Então a gente vai fazer essas perguntas. Mas, enquanto as pessoas estão chegando, para aproveitar a presença do Fábio, a gente vai deixar para falar do data center mais ali do meio para o fim da live, tá bom? Vamos usar esses 15, 20 minutinhos para entender do Fábio bem rapidamente as aquisições, né? Desde o Clariant, do DASA, da Globo e da Decathlon, né? Então, aí depois a gente entra no data center, que é onde realmente há maior questionamento, enfim, as pessoas estão precisando saber um pouquinho mais dos detalhes. Fábio, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo espaço, mais uma vez. Prazer estar aí, vamos lá. Eu me lembro como se fosse hoje você ali no roadshow do fundo, né? E com os cuidados que você sempre teve de tentar mostrar sua tese, para onde o fundo ia caminhar. E desde o início você nos passou aqui que o fundo teria esse viés artesanal, você buscaria fazer negócios num porte, num cheque que realmente comportasse o fundo, e você vem cumprindo isso desde então. Então, parabéns, eu acho que esta última emissão, essa última aquisição, esse fechamento, meio que coroa aí a presença do ALSR dentro do mercado. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o Clariant, né? É um imóvel que o terreno impressiona, mas não é um imóvel assim que chama muita atenção pelos vidros espelhados, né? Então, o que você tem para dizer para a gente ali sobre Clariant, guardadas as ressalvas aí com relação ao excelente risco de crédito, mas sobre o ativo em si, o que você tem para dizer para a gente ali, o que você pode dizer, na verdade? Sobre o ativo, eu acho que, de alguma forma, eu me repito em relação a outros casos, né? Quer dizer, é um ativo que a gente vê muito potencial de upside, de uso, de mudança de uso, de incremento de área, há potencial construtivo, há potencial outros usos, digamos assim, no futuro, né? Um terreno que é muito grande, ele comporta diferentes usos, eventuais até separações, fracionamento, né? Vamos dizer assim, de terreno para separar outros usos ali dentro. Então, assim, o que eu posso dizer, né, sem muito detalhe, é que a gente vê muito valor para ser criado ali. Então, a gente vê as duas coisas que nós procuramos. Uma é um fluxo bom de aluguéis, de rendimentos, um bom inquilino, de ótimo crédito, uma baita empresa, que nos traz um fluxo de caixa, né, um fluxo de renda contratada futura, que é o que nós buscamos principalmente, mas a gente também vê o upside imobiliário. Quando eu falo upside imobiliário, eu não estou necessariamente falando que o valor do metro quadrado do prédio que nós compramos vai crescer, que eu acho que vai, que acho que a gente comprou muito barato. Esse é um ponto importante também, né? Dizer, olha, o imóvel não impressiona pelo pele de vidro na fachada. Ok, mas quanto custa a pele de vidro na fachada que você comprou? Eu prefiro um prédio sem pele de vidro na fachada comprado num ótimo preço do que o oposto, né? Do que o prédio lindo e brilhante comprado muito caro. Mas eu acho que ali existe upsides imobiliários outros, né? Terreno com área construtiva adicional, terreno que pode ser usado para outros usos. Eu acho que a gente acredita realmente em muito upside imobiliário ali, vindo de diferentes origens, vamos dizer assim, além de um ótimo contrato com um ótimo inquilino na fase inicial, vamos dizer assim, da vida do contrato, né? Então eu acho que ele casa muito com o que a gente já fez antes, né? Não é nada que deveria chamar a atenção por ser muito diferente, né, de um DNA ou de uma lógica aí de outras transações. Então você está confortável que realmente a Clariant tem interesse nesse ativo no longo prazo, não é uma coisa que esse contrato é só uma transição dela, você tem conforto com isso, pelos seus contatos lá? Eu tenho conforto que eles têm interesse no ativo e eu tenho conforto de que a gente vai
gerar valor no ativo de outras formas também, com expansões, com uso do terreno, com N outras formas ali. O terreno é muito bom, muito bem localizado, um formato muito aproveitável, com saída para marginal, saída para a avenida de trás, enfim. Por exemplo, a saída para a avenida de trás pode ser aproveitar. Um terreno que ele só tem saída de um lado, agora só questões imobiliárias, né, vamos dizer assim, que são interessantes. O terreno tem saída só para um lado, né, ou assim, a rua está só de um lado do terreno e todo o resto dele está cercado por outros terrenos, você só consegue usar ele por um lado. Se eu tenho um terreno que você tem frente para os dois lados, né, frentes e frentes grandes para os dois lados, você consegue trabalhar esse terreno com muito mais flexibilidade, digamos assim, e criatividade, porque eu posso, por exemplo, ter um prédio de escritório saindo para a marginal, como já é hoje, né? E eu posso usar a parte do fundo do terreno, que é uma frente para a avenida de trás, que é uma avenida movimentada importante, para fazer um outro uso, uma separação, uma geração de valor no terreno. Duas grandes frentes no mesmo terreno para duas avenidas movimentadas é raro e é valioso do ponto de vista da versatilidade, digamos assim, que esse terreno pode ter. Isso num terreno no fim do mundo não adianta muito. Num terreno na Marginal Pinheiros, em São Paulo, isso pode ser fonte de muita geração de valor, muitas surpresas positivas aí. Pode dizer que isso foi muito bem pensado e existe um plano, que é compor uma renda saudável, previsível, estável, que é o objetivo principal do fundo, com um ótimo inquilino, como é a Clarent, e com o uso futuro do imóvel, que a gente vê muita alavanca de geração de valor, essa é a ideia. Maravilha. Bom, modéstia à parte, os imóveis da DASA foram um brinco, acho que foi uma das aquisições mais acertadas que eu já vi recentemente na indústria de fundos imobiliários, que são imóveis extremamente bem localizados, bem cuidados, né? E esse sim, com uma geração de valor incrível no longo prazo, do ponto de vista imobiliário, né? Então, esse é o clássico conceito de renda urbana, né? Esse sim é o clássico conceito de renda urbana. Um imóvel num porte que faz muito sentido, onde você tem controle do terreno e uma capacidade de verticalizar isso no longo prazo para o cotista de uma maneira incrível, né? Então, DASA super confortável, né, o Fábio? Sem dúvida, acho o DASA também uma transação quase irretocável, digamos assim, do ponto de vista... São dois imóveis, não é um só, então há uma certa diversificação de risco, mas ambos em localizações extraordinárias dentro da cidade de São Paulo, né, para quem conhece a cidade. Ambos contratos de 15 anos, com uma empresa de crédito também irretocável, assim, excelente. Um dos poucos AAA brasileiro mesmo é essa companhia, pelo business que é, pelo controlador, enfim, pelo futuro do setor de atuação. Eu acho que é um conjunto de crédito excelente, com imóvel excelente, com contrato excelente. Esse aí é no nosso tripé analítico, né, de crédito, inquilino esse ficou top, estrutura, né? Esse explodiu. Fica bem equilibrado no tripé, fica alto e bem equilibrado, porque acho que os elementos todos são muito bons. Né? Esse, quando eu vi o fato relevante, esse eu falei, puxa vida, o Fábio, nessa daqui, eles foram extremamente assertivos, né? Como o fundo poderia crescer no futuro, conseguindo mais negócios nessa frente. Eu acho que isso combina muito com o que a gente precisa para fundo imobiliário. Bom, aqui a Decathlon, o que chamou a atenção foi o tamanho, né, do terreno, o projeto que a Decathlon tem para o longo prazo, né, dentro desse ativo, e aquilo que eu sempre brinco, né, que se tudo der errado, você tem um terreno que qualquer incorporadora vibraria em tê-lo, né? Então, fala para a gente qual que é a cabeça da Decathlon para esse ativo. É transformar realmente essa loja num modelo assim de loja para as outras? Eu posso falar pouco pela Decathlon e dos planos da Decathlon, independente de eu saber ou não, eu não posso também divulgar informações que são deles internas. A Decathlon é uma empresa não de capital aberto, mas é uma empresa global, né, uma empresa grande, cheia de funcionários, stakeholders, né, interessados e tal. Então, eu não posso falar muito pela Decathlon, mas o que eu posso dizer é assim, primeiro, essa loja era uma loja própria, né, então é um sale-leaseback, o primeiro sale-leaseback que eles fizeram no Brasil, acho que de alguma maneira abriu a porta para outros, acho que haverão outros, eles têm muita loja própria. Essa é o flagship store, né, uma loja de localização excepcional, super conhecida, todo mundo que você fala já foi lá pelo menos uma vez, ou várias vezes, ou vai sempre, de São Paulo, né, pessoal de São Paulo, ou até gente de fora, que às vezes passa por aqui e não tem nas suas cidades, né, essa loja, essa empresa. É uma loja conhecida, numa localização muito, muito boa. Esse é um dos
eu diria, um dos bolsões de desenvolvimento que ainda há muito bem localizados. Tem muita coisa acontecendo ali, lançamento de prédios, lançamento de shopping comercial, de incorporadoras, vizinhos ali. Então, tem muita coisa rolando ali, muita gente sabe de mercado sabe disso. Também não posso entregar planos de terceiros aqui, mas tem muita coisa rolando ali em volta. Aqui, ali é um lugar que meio que sobrou, com poucos terrenos muito bem localizados ali, um conjunto de terrenos do próprio Decathlon, um terreno do Pão de Açúcar do lado. É um subvetor de crescimento, né? É um subvetor de crescimento relativamente pequeno, mas muito interessante. Por motivos variados, sobraram, vamos dizer assim, uns 3 ou 4 terrenos grandes ali, né? O próprio Decathlon, um Pão de Açúcar vizinho, um terreno que era uma concessionária de veículos também logo ali. Tem um pedaço de blocos de terrenos ali ainda não utilizados de forma moderna, verticalizada e tal, e que tem muito projeto acontecendo, tem muita coisa legal rolando ali, vai ser um vetor de, subvetor, vamos dizer assim, dentro do bairro de crescimento ali, muito legal. Acho que o lugar ali é fantástico no longo prazo, e a ideia da Decathlon é ficar ali, a ideia da Decathlon era começar um processo de sale leasebacks, mas com contratos longos, travados, ele não quer sair de jeito nenhum, o contrato é bem longo, e a gente não vai... Você sabe qual que é meu feeling para a aliança, Fábio? Feeling? Posso estar errado, tá? O meu feeling é que você abriu várias frentes agora. Você pode enxergar, a partir de agora, vários parceiros. Amanhã você pode fazer mais 2, 3 com a própria Decathlon, você pode fazer mais 2, 3 com a própria DASA. Eu acho que isso foi a maior semente que você plantou. Posso estar enganado, eu nunca conversei isso com você abertamente. Mas a impressão que eu tive é que porque às vezes a gente vê alguns fundos no início de carreira, eles se concentram, até fundo de CRI, às vezes eles se concentram demais, né? Sim. E você abriu várias verticais, então amanhã você pode ir para vários lados aí, né? Vários, dando tudo certo. Sabe aquela história? Pô, o locatário é bom, o locador é bom, tudo que eu pedi foi feito, tudo que eles pediram a gente fez também, funcionou muito bem a parceria, por que não fazer o segundo, o terceiro? Então, é bastante auspicioso aí o que a gente pode ver a partir de agora, e tomara que dê certo, Fábio, você sabe que a gente torce para que todo mundo tenha sucesso. Ô, Fábio, concordo. Como você brincou aí, né? Uma empresa global, literalmente agora a empresa Globo, né? Agora eu já vou começar a ser um pouco mais questionador, cumprindo aqui o meu papel. Lembrando que depois do da Globo a gente já vai falar do data center. Mas quando veio o Globo, o que a gente percebeu foi, poxa, que legal. Mas de repente fala assim, não, mas peraí, Rio de Janeiro? Ah, mas peraí, Globo? Como é que está a saúde de crédito da empresa? Ah, mas espera aí, esse aí é um complexo que tem vários prédios, aí agora não chama mais Projac, me foge o nome, Estúdios Globo, né? Estúdios Globo, tem outros prédios, será que amanhã esse realmente vai ser importante? Então, fala um pouquinho para a gente dessa operação, para depois a gente entrar no data center. Claro. Não, o Globo é algo parecido, na verdade, é uma operação que a gente gostou muito de fazer, porque também abre portas de um tipo de negócio, um tipo de empresa. A Globo talvez seja, digamos assim, uma empresa polêmica por outros motivos, não por saúde financeira, que se você parar para olhar de verdade, mas por outros motivos, né? Questões sobre papel de mídia, de imprensa, discussões com diferentes governos em diferentes momentos. Então, o Globo tem suas polêmicas, digamos assim, mas é uma companhia extremamente sólida, uma companhia com 15 bilhões de reais de patrimônio líquido, é uma companhia extremamente lucrativa. Então, assim, é uma companhia que, do ponto de vista de análise de crédito pura, se você não tiver uma discussão de mídia, de imprensa ideológica, é uma análise de crédito que passa com nota altíssima com muita facilidade. Então, isso é importante você dizer. Com relação a isso, vocês foram muito tranquilos na operação. Sem dúvida, sem dúvida. E as demonstrações financeiras da Globo, ela não é uma empresa de capital aberto, ela é uma empresa familiar, né, como todo mundo sabe, mas como ela tem debêntures emitidas, ela tem operações de crédito no mercado há muitos e muitos anos, ela publica demonstrações financeiras, né, elas são divulgadas. As demonstrações de Globo são públicas e são excelentes. Em um ano ruim, é uma empresa com várias centenas de milhões de reais de lucro líquido. Em um ano bom, passa do bilhão de reais de lucro líquido. E com um patrimônio líquido positivo de 10, 15 bilhões hoje, se não me engano. E por que esse ativo? Você acha que há realmente possibilidade de se explorar outros negócios? Então, por que o ativo, né? Primeiro, assim, como você mesmo falou, eles têm vários, né? Eles têm vários separados, que são independentes, alguns próximos, outros em outros lugares, mas são vários. Mas nesse raio aí você tem bastante coisa da Globo. Tem alguns. Essa região é um grande centro deles, que antes do atual Projac existir, era onde eles estavam, principalmente, quase todo o negócio estava aí. E o que esse né? Esse é um prédio novo, assim, relativamente, entre outros que eles usam, esse é um que eles fizeram eles próprios, então é propriedade deles, então poderiam fazer um sale leaseback, e um prédio relativamente novo, comparado com outros que eles usam ou têm ali na região. Esse é um de localização que nós gostamos muito, e novo, né? Então, ao mesmo tempo,
do ponto de vista imobiliário, ele é interessante como ele já é hoje, e a localização é muito boa. Essa localização também, num futuro, tem muito valor aí para se extrair, digamos assim, de outros usos no futuro. E fizemos um sale-leaseback longo, temos um longo contrato aí com eles, não é que vai se precisar mudar de uso ou fazer qualquer coisa aí que por um bom prazo, é um contrato longo, vai ser honrado, temos certeza disso. Então, assim, é um conjunto, de novo, de ativo que vemos valor nele no futuro, um longo contrato com um crédito muito bom. Você pode não gostar de como a Globo tratou esse ou aquele governo, mas parar para olhar as demonstrações financeiras de Globo e achar que aquilo não é um crédito digno de um contrato longo, não faz sentido técnico. E no final do dia, esse ativo é um ativo corporativo. Não tem nada. É um pré-escritório. Pré-escritório. Tá certo. Exatamente. Bom, então, ao final dessa primeira tranche aqui do nosso bate-papo, o fundo cresce bastante. Então, olha, a carteira de locatários cresce muito, né? Acaba ficando mais concentrado em São Paulo. Você tem um prazo médio contratual de 9 anos que, pela minha conta, ele vai aumentar marginalmente aqui com a chegada do data center, né? Vai aumentar, então, vai aumentar, sem dúvida. Então, esse é o cenário aí até o fato relevante da aquisição do data center, né? Isso. O Fábio, agora eu quero fazer uma provocação aqui diferente. Eu gostei muito da aquisição pelo símbolo dela, pela simbologia dela, né? Uma aquisição que vai 10% do fundo e 0,0 nada da indústria de fundos imobiliários, mas como eu gravei no meu stories, um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade, né? Foi um pequeno passo na nossa indústria, mas um grande salto, né? Mas eu vou fazer aqui, eu te peço essa licença, eu quero deixar bem claro, pessoal, que eu conversei com o Fábio, acho que 3 minutos antes de começar a live, e foi super rápido, eu só passei com ele aqui, vou fazer basicamente isso, vou começar assim, a gente determinou, então não combinei com ele exatamente o que eu ia perguntar, o que não poderia e tal. E, inclusive, isso que eu vou falar agora para vocês, eu nem combinei. Fábio, eu vou simular aqui que eu não gostei de nada da operação. Então, eu só vou fazer perguntas ao contrário para você, porque com as perguntas ao contrário, a gente inverter a lógica da live, vamos lá. De repente, a gente consegue atingir o objetivo, tá certo? É importante, até para esclarecer, e vai precisar de bastante esclarecimento, ainda vai ter outra live sobre isso, e vamos sempre esclarecendo e avançando no entendimento do assunto. Então, vamos começar com a seguinte situação. O pessoal ficou muito preocupado com a taxa, né? Ou seja, você está cobrando uma taxa no Alianza Realty e você já tem a taxa do Alianza Trust. Está tendo uma duplicidade? Você está ganhando 2 vezes aí? Sim, não, como? Não, nunca. Isso foi bem colocado desde a aprovação, né? Essa operação foi uma operação que teve uma aprovação prévia de AGE, né? Aquela AGE que a gente fez no final do ano passado. E a gente até fez uma live para divulgar, para pedir que o pessoal votasse, né? Para conseguir quórum e tudo. Então, essa operação ela foi aprovada e um dos parâmetros, né, da própria aprovação foi esse, né? De que não poderia se cobrar taxa duplicada. Então, não há taxa duplicada, não haverá taxa duplicada. O que pode acontecer é, num futuro de médio prazo, o fundo novo, o digital, né, o fundo de data centers, fazer uma listagem direto na B3 e captar de investidores. Aí, investidores terceiros futuramente pagarão alguma taxa, se isso um dia acontecer, quando o fundo ganhar uma vida independente do LZR. Mas o LZR não paga taxa no fundo. Pronto. Então, se esse fundo crescer e tiver 300 cotistas, 299 pagarão, mas que é o ALZR11, não pagará. Tá certo? Perfeitamente. Esclarecido. Bom, já emenda uma coisa na outra. Por que você quis fazer a aquisição indireta via fundo? Não seria mais fácil você já ter comprado diretamente o ativo dentro lá do portfólio da LZR? Para que complicar se você poderia ter simplificado? Tem três grandes motivos para isso. O primeiro motivo é que a gente entende que esse fundo vai ter uma vida própria, ou seja, a gente quer que as pessoas possam investir direto nele, que FOFs possam investir direto nele. A gente quer que as pessoas possam falar, eu não quero ter a LZR, mas eu quero ter esse fundo. Eu quero que as pessoas possam investir direto nele. Para isso, ele precisa ser um veículo separado, primeiro ponto. Ainda que isso seja... A gente sempre está pensando aqui em vários passos à frente, né? A ideia é sempre planejar um business plan e executar gradualmente, como a gente acha que vem fazendo bem. A ideia é que esse fundo, um dia, relativamente breve, esteja listado na B3, independente, né, do LZR, e que as pessoas possam investir diretamente nele, independente de precisarem investir via LZR, terem uma
participação diluída, indireta nele. Então, esse é o primeiro ponto. Para que eu tenha uma listagem dele de maneira independente, ele precisa ser um veículo separado, né? Esse é o primeiro ponto. A segunda questão é o próprio tamanho, quer dizer, a gente quer que ele ganhe tamanho para poder ser independente, mas o próprio LZR tem restrição de recursos. Então, por exemplo, se eu for fazer mais 2 aquisições nos próximos, sei lá, no próximo ano, né, daqui para frente, deste fundo, de data centers, o LZR não vai ter recursos para colocar, não só por não ter disponibilidade, quanto por uma questão de tamanho da exposição que foi aprovada, que foi aceita, né, que foi votada, né, na GE. Então, o que vai acontecer? Tem uma nova aquisição boa nesse fundo, mas o LZR não tem recurso. Esse fundo, por ser um fundo separado, pode receber investimento de FOFs, de outros investidores, naquela linha de que eu falei, de listá-lo diretamente e tal. Só um fundo independente pode receber aportes de outros veículos. Então, a gente ganha essa flexibilidade de conseguir fazer ele crescer, sem depender só de recursos do LZR, que tem restrições, né? Obviamente, de caixa. Hoje, né, o LZR já não tem mais recursos para, por exemplo, se houvesse uma nova transação para fazer nesse fundo. Então, ser um veículo independente permite trazer recursos de outros fundos e de pessoas físicas diretamente. E a terceira coisa, que é a equipe. Quer dizer, esse é um negócio altamente especializado, crescer com isso vai demandar a equipe própria, a equipe dedicada, tem gente de engenharia, gente que a gente contratou agora focada nisso, que conhece desse negócio, engenheiro eletrônico que conhece do negócio data center. Ser um veículo separado me ajuda também a trazer equipe, ter equipe dedicada, focada, que pode ser remunerada, né, por aquilo no futuro, conforme aquilo crescer. Poder ter isso separado ajuda também do ponto de vista de composição de equipe, e como é uma coisa altamente especializada, isso faz diferença, é importante. Seriam esses 3 grandes motivos aí. Mal comparando, é o que a RBR, por exemplo, fez com a RBR Logística e o Properties. O Properties está em 25%, 27% do Logística, entendendo que o gestor, ele calibra. Tem momentos que ele vai querer estar mais exposto à logística, tem momentos que ele vai querer estar menos exposto, então ele vai calibrando isso. No seu caso, é um pouco disso, mas eu arrisco dizer, talvez você não precisa nem concordar comigo, mas eu arrisco dizer que nada impede do Realty ser maior do que o Trust. Sim. Pode acontecer, porque você vai estar falando numa escala de negociações bem diferente. Vamos supor que amanhã o Equinix quer te vender 3 ativos. Ele passa o Alianza, você vai ter um veículo maior até, inclusive, não é isso? Não, pode ser. Considerando a escala dos ativos, o tamanho deles. É diferente. Esse ativo feito agora, que fique claro, ele é um ativo pequeno dentro do universo de tamanho de data centers. Essa transação feita agora é uma transação na faixa pequena, né, no limite inferior aí da faixa de tamanho desses ativos. Então, nada impede, tirando o fato de que vai levar um tempo, vai ser gradual, mas que o novo fundo realmente ganhe uma escala grande, significativa, até eventualmente, sim, maior ou tão grande quanto o LZR. Bom, o pessoal continua achando que a sua prateleira é a mais famosa do Brasil. Disso eu não tenho dúvida. Eu vou criar um daqueles fundos para que o foco não fique aqui na prateleira. Ó, eu quero fazer uma pergunta um pouquinho diferente do que a Juliana levantou aqui, a Juliana TW. Você, pela primeira vez, foi bem claro em quanto você estima pagar. Até então, nos fatos relevantes, você sempre foi muito cuidadoso, falava mais ou menos a expectativa. Só que agora, quando você encerrou, é entre 71 e 73 centavos por cota. É isso, né? Com base na alavancagem de curto prazo, tudo, você colocou tudo na conta e o resultado líquido, já com os custos da gestão, é esse, né? Sim. Tá bom. Vamos aqui avançar. Bom, agora eu quero ir para um amigo aqui que mandou para mim mais cedo, chama Wanner. Ele me mandou aqui várias coisas, vários questionamentos, então eu vou tentar ir colocando todos eles aqui para você. Ele tem muita experiência, já uma pessoa que trabalhou muito tempo em TI e tudo, e ele disse o seguinte: Baroni, eu vou tentar colocar um pouco mais de contexto aqui na mensagem dele, né? Que os equipamentos não estão inclusos na operação. Então, na verdade, comprou-se um ativo, que é uma espécie de um escritório / galpão. Na verdade, não comprou um data center, porque aqueles equipamentos não fazem parte da operação de compra e venda. Aí eu te pergunto, os equipamentos não fazendo parte, você enxerga isso sob que ótica? Positiva ou negativa? E aqui eu faço uma comparação até para ajudar na sua resposta. Seria o mesmo de eu comprar, por exemplo, um fundo de hospital e todos os equipamentos estarem lá dentro, ou eu comprar, por exemplo, um fundo de um galpão industrial e todos os equipamentos daquela planta estar lá dentro também, né? Eu acho que tem questões positivas e negativas. O que levou vocês a
comprar um imóvel com o label, né, com a etiqueta de data center, mas que na prática, amanhã, sentido figurado, a Sky coloca tudo embaixo do braço, vai embora e larga um prédio corporativo ali. Tá? Prudência, digamos assim. É o primeiro, né? É a primeira e vamos gradualmente mergulhando na coisa. Mas primeiro a gente vai um passo de cada vez, né? Bota o pé na água para sentir e vai sentindo. E acho que você colocou super bem. Existem prós e contras das duas coisas. Você compra um galpão de logística, você não compra as empilhadeiras que estão lá dentro funcionando, né? E nem a própria estanteria, que a gente chama, que são as estruturas onde vão os pallets, onde você coloca os produtos. Quando você compra um galpão de logística, você não está levando o que está lá dentro. Você não leva as coisas usadas na operação. Da mesma forma que, como você colocou, quanto um fundo que eventualmente faça um negócio com o hospital, com a área de saúde, os nossos DASA, os equipamentos da DASA não fazem parte da compra do prédio, né? O equipamento da tomografia, enfim, tudo da DASA que está dentro do prédio é da DASA, não é da transação. Então, assim, isso não é incomum, né? Isso, na verdade, é o normal, né? Fundos imobiliários normalmente não compram os recheios dos seus imóveis por um conjunto de motivos, e há como se defender prós e contras de ambas as situações, mas, no geral, eu acho que os investidores de fundo imobiliário, eles querem renda previsível e renda estável e pouca surpresa. Agora, se você começa a comprar dentro do fundo os equipamentos, você vai começar a ter mais surpresa e imprevisibilidade no seu fundo. Eu não estou falando do nosso caso específico, eu estou falando de todos os fundos, tá? Do que o pessoal quer. Porque na prática, se você é o dono do equipamento, você é o responsável por trocar ele quando ele quebra. Depreciação por fazer altíssima, a depreciação dele, marcar a depreciação dele, trocá-lo quando ele quebra. Tem que ter discussões com o inquilino de se vai trocar por qual, o equipamento muda, fica obsoleto, tem que comprar um mais novo ou mais velho. Então, há N discussões e N, digamos assim, consequências e impactos de você absorver também equipamentos junto com os ativos imobiliários. E não é o nosso caso, é o caso de todos os fundos aí. Não tem um fundo de galpão que é dono da empilhadeira que está dentro do galpão. Isso não existe. Então, o que a gente fez, digamos, é bastante normal. O tipo de ativo ele é um pouco diferente, mas a forma de fazer é o normal dos fundos imobiliários, não é nada de anormal. Ô Gerson, daqui a pouco eu vou fazer a pergunta aqui dos dividendos no longo prazo, Gerson. Daqui a pouco eu faço, que eu acabei clicando sem querer. Daqui a pouco eu faço a pergunta. Quantos equipamentos, deixa eu só terminar a parte dos equipamentos, acho que tem algumas coisas importantes. Ele não é um prédio de escritório convencional, ele é um prédio que foi feito para ser um data center. O fato de eu não ser dono do computador que está dentro do data hall, né? O data hall é a sala, que inclusive esse imóvel tem 2 data halls separados, né? Tecnicamente são 2 data centers em um só, né? Os data halls são separados, mais de um. O computador que está dentro do data hall não ser meu é igual a empilhadeira não ser do dono do galpão, no caso do galpão. Mas o imóvel em si, ele é um imóvel feito para ser isso, né? Então ele tem uma entrada de energia totalmente diferenciada, ele tem uma estrutura de ar-condicionado totalmente diferenciada, ele tem um cabeamento de fibra ótica totalmente diferenciado. Ele é um data center. Você tira a Sky de lá e coloca qualquer empresa que queira um data center ali, do dia para o outro, e a empresa só tem que levar os seus computadores, do mesmo jeito que uma empresa que vai usar um galpão de logística levaria suas empilhadeiras para ele. Mas ele é um data center em que eu não comprei os computadores, mas na prática, se a Sky sair de lá, no dia seguinte, um usuário de data center entraria com seus computadores, plugaria ele na tomada e está usando. O próprio Wander colocou, né, essa questão de que possivelmente a Alianza, né, como gestora, vai conquistar mais expertise na área e talvez vai modelar essa questão. Isso é um pouco o que eu mencionei da prudência, né? A primeira transação foi uma transação pequena, com cuidado em relação ao escopo de ativos que faziam ou não parte dela. Num futuro, por exemplo, a gente pode pegar um data center em que tem um inquilino utilizando uma parte da capacidade dele, mas que é uma capacidade para expandir, para trazer um outro usuário, vamos dizer assim. Não é o que, agora a gente quis fazer sale-leaseback puro, contrato longo de um ativo pequeno e com um contrato que excluísse o recheio, né, vamos dizer assim, dele. Mas isso é um pouco da prudência, digamos assim. Ele até cita, né, no caso dos REITs, que tem aquela classificação Uptime Institute, né, em qual categoria, tier de data center que vocês vão trabalhar e tal. Não sei se você ainda conseguiria responder isso nesse momento, né, acho que... Assim, a princípio a gente pretende trabalhar com
com ativos modernos o suficiente para estarem no mercado por muitos anos, e que não precisem de capex e tudo isso. A questão de tiers, né, é uma classificação muito internacional. No Brasil, os ativos não são muito classificados ainda, porque normalmente eles fogem de um ou de dois parâmetros. Poucos ativos no Brasil têm a classificação de verdade, oficial, né? O Tier 3, eventualmente Tier 4, que é raríssimo no Brasil. Poucos têm classificação de verdade, porque muitos faltam uma coisinha ou falta outra, ou como foram feitos, isso é uma coisa importante, né? Muitos foram feitos pelo próprio usuário, pelo próprio inquilino, e vão ser agora objeto, né, pelo menos na nossa visão, de um ciclo de sale-leasebacks e de operações parecidas. Feito pelo próprio usuário, ele não busca certificação, porque ele não vai alugar para um terceiro, ele vai usar ele próprio. Então é raro o data center com certificação no Brasil de tier específico. Só por curiosidade, Fábio, Equinix, por exemplo, que opera, é um REIT que opera aqui no Brasil, ele normalmente faz... É o vizinho ali. Então, normalmente ele faz nesse modelo de, como você fez, ou faz com porteira fechada, levando equipamentos e eles operando equipamento? Equipamento. Porteira fechada, equipamento. A Equinix é uma empresa, ela é um REIT de data centers, mas, e isso na verdade é uma característica dos REITs americanos, ela é uma empresa operacional, né? Ela é uma empresa, ela tem os funcionários, ela tem equipe de engenheiros, ela tem paga executivos, né? O REIT americano, o REIT americano ele é quase uma companhia, uma empresa, né, de capital aberto, com operação, com funcionários executivos, tudo isso carregado, pendurado lá, só que, pelo foco imobiliário, tem um benefício tributário, algumas características. Sim. Mas ela é uma empresa operacional, né? O fundo, por exemplo, não tem como ser assim, ter executivos e equipes e tudo dentro. Eu estou fazendo essa pergunta só assim, se no futuro você se sentir confortável para fazer uma operação com equipamento, você fará, desde que você tenha conforto e conhecimento para aquilo. Conhecimento de escala, para que o risco disso seja diluído entre outras operações. Exatamente, é um passo a passo. Bom, outro assunto espinhoso. Essa linha vermelha, eu coloquei esse mapa de propósito, essa linha vermelha aqui é a Castelo Branco. Eu não vou ficar dando muito zoom, mas nesses miolinhos aqui, tem, por exemplo, o Rio Negro, tem, por exemplo, o CEBOP, né, que é o edifício corporativo Castelo Branco do Credit Suisse. Rio Negro, por exemplo, está em laudo, em VP, R$8 mil. E negociando hoje no mercado, pela conta aqui rápida que eu fiz, perto de 5 mil e pouquinho. Fábio, você pagou pelo fundo aqui 12.300. Isso foi caro, barato, por quê? Por isso estou te falando, eu estou fazendo o papel aqui de te provocar. Sim, porque eu estou fazendo a pergunta que as pessoas possivelmente fizeram fóruns afora e grupos de WhatsApp afora. Por que 12.300 num cap de 7,3? Na verdade, assim, o 12.300 não dá. Essa conta não dá para fazer. Essa conta não existe. Porque você está comparando maçã com banana e as coisas são completamente diferentes. Data center, inclusive, os contratos, usualmente, eles são feitos em capacidade de processamento, em megawatt de capacidade de processamento, e não em metro quadrado. Então, é igual comprar terra com saca de soja, né? Mais ou menos isso, é um animal um pouco diferente. Assim, não, mas as brincadeiras à parte, né, na própria, por exemplo, até, assim, aprofundando um pouquinho algumas coisas, né, você vai falar em logística, galpão de logística, o pessoal fala em metro quadrado também. Quanto custou o metro quadrado, quanto está alocado o metro quadrado. No mundo real, não é assim que isso é negociado, né? Quando você vai alocar um galpão de logística para uma empresa de logística, para uma empresa de e-commerce, uma empresa moderna, a discussão é posições pallet que eu consigo, movimentação que eu consigo fazer, se tem doca, se não tem doca, qual é a efetividade da doca, se eu tenho vaga para o caminhão, no mesma quantidade de docas, quando sai um da doca, o outro já está lá, pode parar, e aí a doca gira quantas vezes por dia. Os contratos de locação de galpão leva em consideração tudo isso que eu acabei de falar, e o pessoal simplifica isso no aluguel por metro quadrado, que nunca é assim na vida real que isso é negociado. O data center é a mesma coisa. O valor de real por metro quadrado, seja de custo, né, como de compra, né, como o valor de locação do metro quadrado, para o inquilino de verdade, para o usuário de verdade daquilo, não muda nada. Se o imóvel é um data center, vai seguir sendo um data center, e esse vai seguir sendo um data center, porque ele está na Faria Lima dos data centers, é aquela coisa que o pessoal fala, a Faria Lima do galpão, a Faria Lima, isso é a Faria Lima dos data centers, o lugar onde ele está, isso é indiscutível. Se você está na Faria Lima dos data centers, e portanto ele seguirá sendo um data center para sempre, e potencialmente expandindo, modernizando e tal. A discussão precisa ser uma discussão de data center, e não de comparação com o escritório, que é um outro animal, uma coisa completamente diferente. Outra coisa, e aí, olhando mais, e a gente gosta, na verdade, disso também, no downside risk, né, que a gente fala, são 20 mil metros de terreno, né? É um terreno de 20 mil metros na avenida ali, na avenida dos data centers, mas é um terreno de 20 mil metros na avenida. Um pouquinho antes de começar a área de data centers ali, é uma área de prédios de alto padrão sendo construídos. Então,
Quanto vale um terreno de 20 mil, um terreno quadrado, grande, de frente para a avenida, de 20 mil metros, numa avenida em que se está lançando hoje prédios de alto padrão ali da região, prédios residenciais, eu tô falando. Aqui é uma região residencial de altíssimo padrão, e tem a poucos terrenos vizinhos de distância ali, um baita de um condomínio de prédios lançado recentemente, um nível de preço que, se você fizer a conta da incorporação, 20 mil metros de terreno ali valem um valor muito significativo. Então eu diria que quase que, se a gente precisasse usar o terreno para um outro uso, né, um uso de incorporação residencial, mesmo assim já teria valor. Então, assim, é um ativo muito interessante. Ele está numa localização muito especial, em que o terreno é raro, é a Faria Lima dos data centers, portanto, a vocação Disso ali é super você forte. Não tem dúvida, né, Fábio? De tudo que vocês estão estudando isso há meses, Nenhuma. Talvez anos, você não tem dúvida que ali é a Faria Lima. Nenhuma. Isso, eu acho que isso é indiscutível. Você tem mais de um terço de toda a TI do Brasil está ali, operando ali, todo o processamento de dados do país e tal. É um volume colossal, é uma coisa incrível que existe ali. Os data centers são ativos, isso é uma questão interessante, eles são ativos discretos, né? Às vezes alguém é vizinho de um e nem sabe, porque ele não tem logotipo, não tem muita informação, normalmente são umas caixotes, coisas... Mas ali naquela região, entre Santana do Parnaíba e Barueri, né, porque ali o município se divide, mais ou menos, corta no meio a região, a divisa de município, mas juntando Santana do Parnaíba ali onde nós estamos, e já passando a divisa do município um pouquinho mais para perto de São Paulo, Barueri, é a Faria Lima dos data centers, sem nenhuma dúvida, e seguirá sendo, um conjunto enorme de características de disponibilidade de energia, de fibra ótica, tributário, mão de obra, enfim, é um conjunto enorme de características. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei nem se você tem a resposta. Eu passei hoje uma pequena parte do meu dia, vamos colocar entre 1 e 2 horas, tentando estudar para que lado que a Sky vai, porque eu vi muita gente falando, pô, mas Sky, esse negócio tá, né, de TV por assinatura não rola mais, tal. E eu realmente não consegui ser conclusivo. Eu cheguei à conclusão, assim, dentro das minhas limitações, de que o negócio da Sky de TV por assinatura é uma parte, é um braço dela. Você tem várias outras coisas que fazem parte do business plan deles. Você tem a AT&T disposta a fazer alguns investimentos para transformar a Sky em outras questões. E eu não consegui ser conclusivo, Fábio, te juro por Deus. Então, assim, a impressão que eu tenho é que a gente está ancorado ainda na Sky da TV por assinatura, enquanto os caras estão olhando talvez alguns anos para frente. A minha análise foi muito fora da casinha ou é por aí mesmo? Essa é uma análise difícil, né? É uma análise difícil. É uma análise difícil. Eu posso dizer algumas coisas, né? Primeiro, eu posso dizer que a gente sabe mais do que você. Quer dizer, a gente olhou demonstrações financeiras, fez diligência, discutiu com a controladora, fez fiança bancária, fez um pacote de N ângulos, digamos assim. A gente sabe mais, né, do que a maioria das pessoas. E eu posso dizer que a gente ganhou muito conforto ao longo de um processo longo, né? E a gente ganhou muito conforto, sim, de que não só a empresa tem futuro, como ela tem futuro no Brasil, o Brasil é importante para ela, como a controladora tem um crédito muito bom e tem muita força e está disposta a manter a empresa viva e saudável. O que eu achei também de interessante é que esse data center, esse cluster, vamos falar assim, ele alimenta, não é só aqui, Brasil. América Latina inteira. É um negócio que não é só aqui, né? E aí outra coisa que eu vou contar, que é uma coisa interessante, desculpa te cortar, mas só para não perder essa, que ela é importante. Sem dar muito detalhe, porque eu também não posso, mas uma coisa importante é não só ele na Terra, digamos assim, cuida da América Latina inteira, é importante, mas 3 anos atrás foi lançado um satélite que se comunica com esse data center, né, vamos dizer assim, aquelas antenas que estão ali, e com o outro que eles têm, são 2 para a América Latina, esse e Jaguariúna, a rota do satélite ela é baseada na localização do data center. Quer dizer, se você mudar o data center, você tem que mudar a rota do satélite. Custa mais caro mudar a rota do satélite do que ficar 30 anos de contrato naquele lugar. Quer dizer, uma coisa que a gente gosta muito em ativo imobiliário, quando você quer um contrato longo e tal, é o que a gente chama de switching cost, né? Se esse cara falar, eu quero sair daqui para ir para outro lugar, quanto custa, né, para o cara em termos financeiros, dor de cabeça e financeiros e tal. O switching cost desse ativo é o maior que eu já vi, com o conjunto da obra, né, de equipamentos, de satélite, disso tudo. Definitivamente, comparar o preço que se pagou nesse ativo com o custo do metro quadrado lá do Rio Negro é a comparação mais esdrúxula, talvez, que a gente poderia fazer. Eu acredito que sim. Tá bom. Até por causa disso, por exemplo, o inquilino não pode sair de lá de jeito nenhum. Então, se o inquilino não pode sair de lá de jeito nenhum,
qual é a sensibilidade dele a um aluguel. Porque, por exemplo, o inquilino que está num escritório pode mudar para o prédio do lado, né? Se tiver uma opção no prédio do lado, R$ 5 mais barato e um contrato bom, uma opção. Esse caso não é assim, o cara não sai de lá de maneira alguma, o custo de sair de lá é estratosférico, é uma loucura total. E é um negócio diferente, realmente diferente. O cara paga outro tipo de locação, pensa na entrada de energia, pensa na disponibilidade de fibra ótica, são outras coisas que estão na cabeça do inquilino, igual o inquilino de logística, na verdade, também pensa em posição pallet, em movimentação de área de SKUs e tal, e não em metro quadrado, apesar do pessoal simplificar, às vezes, análise de logística para metro quadrado também, que não deveria. Ali é metro cúbico, posição pallet, SKU movimentado, da mesma forma que um data center olha as coisas de maneira diferente. Então, comparar com o escritório realmente... Não sei se você está percebendo, eu estou te provocando propositalmente, tá certo? Sim. A ideia é essa. Vou te provocar mais uma, não esqueci, Gerson, o nosso colega lá atrás, sobre questão de emissão, se vai mexer em dividendo, calma. Outra pergunta que eu recebi aqui, e pessoal, veja como é que às vezes o investidor realmente faz algumas comparações meio desconexas, mas é importante. Pô, Baroni, mas o PVP do fundo está 1,20, 1,25, que absurdo. Vamos deixar claro, Fábio, que tudo isso... Isso não é culpa minha, não. Então, primeiro que isso não é culpa sua, mas segundo, tem um monte de coisa que está dentro do fundo que não foi reavaliado ainda, né? Sim. Tem dois elementos. Primeiro que, sem brincadeira, mas realmente isso não é culpa nossa, né? Eu acho que isso é positivo, né, em relação à avaliação do fundo. As pessoas veem valor no fundo, têm interesse por ele, veem qualidades no fundo que justifica, na visão do mercado em geral, negociar num nível de preço X. A gente não influencia o nível de preço que o fundo negocia, né? A gente só faz a gestão da carteira. Então, isso não é muito realmente culpa ou responsabilidade nossa, tirando a questão, sim, que de alguma maneira mostra uma visão positiva do fundo, né? Do mercado em geral. Posso fazer um pedido? Claro. O pessoal dos shoppings, quando deu ali o pico da pandemia, não me lembro exatamente qual mês, eles provocaram uma reavaliação. Sim. A impressão que eu tenho é que, como você fez muita coisa dentro do fundo e fechou um grande ciclo, talvez seja adequada essa provocação. Claro que você vai ter que fazer conta, saber se compensa, etc. e tal. Mas, de repente, vale considerar, porque eu acho que o VP do fundo, ele está deslocado de uma realidade, a gente não sabe quanto. Talvez até você teria essa dificuldade. Enfim, não é nem um pedido. Eu acho que sim, eu acho que existe um pouco disso e acho que existe um pouco das perspectivas futuras. Quer dizer, existem valores a destravar, né, que a gente chama de destravar valores, de colher as opcionalidades, né, que os ativos têm, um pouco no tempo também, né? Então, parte disso não seria capturada numa reavaliação, então uma parte sim, e outra parte está mais ainda no futuro, né, nessas opcionalidades e valores para destravar no futuro. Mas sim, mas de novo, não é nossa, entre aspas, culpa, né, o nível de preço que o mercado negocia a cota do fundo. Acho que tem um pouco a ver com como o fundo é percebido no mercado. Bom, agora a pergunta do Zé Gerson, né, e do nosso colega aqui embaixo. Eles estavam preocupados com essa questão de, agora terminou, vamos esperar que já vai vir outra emissão, e como é que o Fábio está pensando com relação a não diluir, ou seja, o pessoal está muito preocupado em isso tudo que foi conquistado depois desses 6 meses de alocação, então todo mundo carregando esse fundo, né? Aquele piano nas costas, né? Todo mundo acreditando no Fábio, acreditando no fundo, e agora que você termina, de repente, daqui um mês, vem lá, nova emissão, etc, etc, etc. Você tem algum plano? Você tem dimensão do que você causou com esse fundo no mercado? Ou seja, um fundo relativamente pequeno, que veio com essa proposta artesanal, e hoje tem um dos portfólios mais híbridos do Brasil. Você ganhou esse título conquistadamente, com todo mérito possível, porque realmente né? Você conseguiu essa proeza. Muitos gestores aí há já muito mais tempo no mercado não conseguiu entregar essa quantidade de ativos híbridos como você entregou. E aí? Você tem algum plano de crescimento, Fábio? Agora você sabe que você vai ser muito cobrado por isso também, né? Eu acho que tem vários ângulos aí, né? Eu acho que se a gente fizer uma emissão logo, vai ter gente que vai xingar e vai ter gente que vai adorar. Tem os dois ângulos, né? Tem gente que quer comprar mais cotas a um preço descontado, que obviamente uma emissão seria algum nível de desconto do mercado. Então, uma emissão não deixa de ser uma oportunidade, né, para as pessoas comprarem. Eu mesmo já comprei muita cota em emissão, né, nas emissões seguintes. Aí falando pessoa física, né, falando em tudo que a gente faz. Eu também já comprei emissões, então a emissão tem seu valor também, né, que é permitir o pessoal entrar em valores melhores e tal, mas
vai ter, com certeza, gente olhando de todas as formas futuras novas emissões. Eu acho que a emissão tem que ser assim, tem que ser num bom valor, um valor acima do valor patrimonial, que gere valor também nesse ponto de vista, e com bom uso, né? Essa é a primeira coisa, a gente vai tomar muito cuidado com isso. Segunda questão é que o fundo ganhou tamanho, né? Então, as emissões começam a machucar, digamos assim, menos do ponto de vista de período de alocação. Então, se eu tenho um fundo que tem 200 milhões e emite 200 milhões, isso é uma coisa. Se eu tenho um fundo de 500 que emite 100, é completamente diferente, né? Então, o impacto de futuras emissões vai ser cada vez menor, já, eu diria, significativamente pequeno numa próxima, porque o fundo já está com um tamanho importante, e a gente pretende que o crescimento futuro seja parecido com o crescimento recente, quer dizer, emissões relativamente pequenas, se possível 476 mesmo, que são emissões mais baratas, mais rápidas, que demandam um pouco de energia, né, da gente na emissão em si, né, comparado com as ofertas 400, que são ofertas que demoram, que custam caro, que precisa de muito roadshow e projeto. Então, nossa ideia é fazer crescimentos graduais com emissões relativamente pequenas e que, portanto, além de custarem menos, serem mais ágeis, também diluem menos, também tem menos impacto nessa fase de alocação. Então, essa é um pouco a cabeça. Eu quero dizer o seguinte, eu não vejo como, né, nada no horizonte, de fazer uma grande emissão. Não vamos fazer uma outra emissão que vai de novo dobrar o tamanho do fundo. Não, agora as próximas emissões são marginais, são umas emissões de 20% ou 30% adicional de cotas, e não dobrar o tamanho do fundo. O impacto é muito diferente, né, nesses casos. Maravilha. Bom, tem uma questão aqui também que você trouxe para dentro do Alianza, que foi a alavancagem, né? Isso ficou evidente, a gente trabalhava aqui internamente com uma renda final na faixa de 64, 65, um cenário muito otimista, 67. Depois que terminou tudo, foi para 71, 73. Então, ficou acima do nosso cenário otimista, fruto da alavancagem. Você está tranquilo com a alavancagem, uma vez que o lastro do contrato que paga aqui é IPCA, e a dívida que você tomou, a maioria é IPCA, ou seja, você dorme tranquilo e o cotista pode dormir tranquilo com relação a isso também. Está equacionado isso. Muito bem equacionado, foi muito bem pensado de uma forma cuidadosa, securitizações bem feitas e com total casamento de indexador, né, casamento de contrato, de data de indexador, não tem nenhum descasamento de data de correção de contrato, de índice de correção de contrato, nenhum tipo de descasamento, as operações têm fluxos tranquilos de pagamento, tem carências iniciais, mas tem parcelas no futuro, tem o pessoal no mercado chama de balão, né, parcela empurrada para frente, para não ser um fluxo de pagamento muito, muito ruim, vamos dizer assim, muito agressivo, então deixar sobrar a renda, que realmente é o foco do fundo. Foram operações muito bem pensadas, e como a gente tem contratos, né, muito fortes, ótimos inquilinos e tudo isso, dá para fazer alavancagens seguras, tranquilas e que geram valor. Acho que isso é importante, né, porque no final, assim, dentro dos fundos imobiliários não é tudo igual. Se você tem um contrato de 15 anos com a DASA, isso vale mais do que você ter um contrato de 2 anos típico com uma empresa frágil. Num ponto de vista até disso, né, pode ser alavancado de forma tranquila, saudável, e gera um incremento importante de resultado, enquanto outros tipos de operações não podem. Não é? A alavancagem não é bom por definição, a alavancagem ela funciona quando bem usada, né, certos tipos de contratos, certos tipos de ativo, pode funcionar muito mal se mal utilizada, mas acho que o nosso caso é um caso clássico em que utilizá-la acrescenta valor com um elemento de risco muitíssimo sob controle, né, do casamento dos contratos, a securitização de contratos que existem, né, você não está tomando uma dívida pura em cima de um imóvel e crendo que você vai conseguir gerar renda nele. Não, você está fazendo a securitização de contratos existentes. Né? Se você tiver o simples cumprimento dos contratos, de ótimos inquilinos, de ótimos créditos, a alavancagem já está totalmente equalizada e sob controle, digamos assim. Ó, o Rodrigo Colombo, nosso amigo Rodrigo Colombo, ele parece que vai querer fazer uma live com você, e falou assim, eu vou ouvir tudo que o Baroni vai perguntar, porque o que ele não perguntar, eu pergunto. Então, eu quero dificultar a vida do Rodrigo Colombo, entendeu? Então, não quero ele deixar nada... Ele tem que ser nada... criativo, ele vai ser muito criativo. Aí ele pergunta como é que você montou, quanto tempo demorou para você montar essa estante, é uma pergunta boa para o Rodrigo Colombo, entendeu? Quais foram os nomes das tias que te deram os presentinhos aí atrás, os souvenirs? Então, vou deixar essas perguntas para o Rodrigo Colombo, vou judiar dele. Bom, agora é um grande amigo, uma pessoa carismática ao extremo. Ó, existe algum prazo para esse fundo de, vamos falar, TI, né, o Realty, sair do Alianza e ser independente, ou isso...
Um prazo não, existe um tamanho, quer dizer, ele precisa ter um tamanho que justifique ele ser independente. E ser independente tem a liquidez, tem um tamanho. Porque ser independente custa dinheiro, né? Listagem na B3, taxa CVM de análise, tudo isso. Então, o fundo independente precisa ter um tamanho. Eu diria que, assim, provavelmente antes dele ter um patrimônio de ordem de grandeza, uns 200 milhões de reais, não faz muito sentido ele ser um fundo sozinho. Então é mais pelo tamanho do que por prazo. E o tamanho depende de outros ativos. Uhum. Uma outra questão. Vamos supor, aqui a gente já praticamente... Eu acho que eu já passei por todas as perguntas, então estou ficando tranquilo aqui. Vou dar mais um tempinho para ver se alguém faz alguma questão. O fato de vocês fazerem o contrato, vamos chamar, com a Sky, mas ser ali controlada pela AT&T, isso dá um conforto ultra gigante. Vamos supor, hipoteticamente, que amanhã a Sky fala assim, eu não quero mais mexer com TV por assinatura, só vai ser internet, etc., ou algum outro serviço on-demand lá que eles têm. O risco de crédito é AT&T, pronto, acabou. Se tiver que sair, vai pagar os contratos vincendos, etc. Então, assim, o cotista do Alianza, ele pode estudar o case Sky muito mais para a realização própria, mas ele não deveria sofrer com isso ao ponto de condenar uma operação. Falei bobagem, Fábio? Não, concordo. É uma controladora fortíssima, que tem planos futuros fortes para o país, tem N outros business. É uma empresa que fatura 171 bilhões de dólares, a empresa, em N business diferentes, de conteúdo, de telecomunicações, de data center, de dados, empresas de tecnologia variadas, HBO, Warner, filmes e N outras coisas. Enfim, é um grande conglomerado, uma das maiores empresas do mundo, literalmente, 171 bilhões de dólares de faturamento, com N planos, né, e certamente nesses planos não está sair do Brasil, digamos assim, no curto prazo, nem no médio, longo prazo, tanto que assinou um contrato atípico super forte de 15 anos para esse ativo. E além de tudo, a gente ainda deu uma apimentada com uma fiança bancária do Itaú longa para os contratos ali, exatamente. E você colocou no comunicado, agora eu vou fazer uma pergunta capciosa, você colocou ali prazo mínimo de 15 anos, ainda pode ser maior isso, Fábio? Você não pode falar isso? Não, o prazo do contrato é 15 anos. Que a terminologia normalmente é prazo mínimo, que quer dizer o seguinte, se ele sair antes dos 15, ele tem que pagar os 15 de qualquer jeito, né? Essa terminologia de prazo mínimo é muito comum nos contratos atípicos. O cara te garante um X prazo. Se chegar lá no final e ele quiser continuar, com uma negociação, ele pode seguir. Mas o mínimo que ele te garante é aquele prazo. Então, essa é uma terminologia de contrato atípico relativamente comum. O Gerson faz uma pergunta interessantíssima. O mercado de antenas, ele é tão auspicioso assim como o data center? Você se sentiria tão confortável quanto Ele é. A gente gosta de antena, vai ter coisa para fazer de antena no Brasil no futuro. Acho que tem parque instalado interessante, vai ter o 5G, que é super interessante. 5G tem uma densidade de antena maior até do que a atual. Vai ter cada vez mais antena, na verdade, por aí, operando. Então, acho que ele é interessante. E acho que sim, acho que é interessante. Tem outras coisas até diferentes, tem casos de fibra, tem algo que chama de cable landing site, que é o lugar onde a fibra submarina chega, né? A internet vem por cabos submarinos, né, para o Brasil. Acho que as pessoas não conhecem muito bem isso, mas a internet, ela existe, né, a brasileira, por cabo submarino, principalmente, né? E esses cabos submarinos chegam em algum lugar, e tem um lugar onde eles são meio que distribuídos, né, para o varejo, entre aspas. Existem... Um backbone, né? Exatamente. Existem coisas que se chamam de cable landing site, em inglês, não tem um nome em português, que basicamente é onde os cabos de fibra submarinos chegam, né, onde a internet meio que pluga no país. Isso são imóveis, né, são prédios, são ativos, então isso existe. Existem alguns ativos diferentes, acho que assim, data center é o foco principal, são grandes, então tende no longo prazo a uma grande parte da carteira do fundo serem data centers, mas não serão somente, há algumas outras coisas aí em vista dessa infraestrutura, essa infraestrutura digital que a gente chamou, né, que é esse tipo de ativo. Ô Fábio, me dá só um nome, só para falar que a gente não respondeu. Se porventura uma Sky sai dali, me dê um nome de uma empresa que poderia ocupar, por exemplo, a NET? O Google, a Microsoft. A Amazon. A Amazon é o maior player do mundo de cloud computing. O cloud computing são data centers rodando. Não precisa ser uma empresa de TV por assinatura ou barra internet. Não, nada a ver. De forma alguma. O próprio vizinho dele, outro vizinho dele, vizinho do terreno de trás, é a Bolsa de São Paulo. A B3 é o vizinho do terreno de trás.
todos os bancos do Brasil têm data centers, vários, inclusive, em alguns casos, ou empresas de cartão, enfim, N empresas usam data centers. Eu vou pegar a pergunta agora do Luiz e vou dar uma sofisticada na pergunta, tá certo? Então, eu que vou mudar aqui por minha conta e risco. Tem alguma questão contratual, por exemplo, no Alianza, seja nesse ativo ou em qualquer outro, que limite locações para concorrentes? Não. Ou não? Pronto. É isso aí. Eu estou esgotando tudo aqui, gente. Eu estou fazendo o meu papel aqui no máximo, estamos 54 minutos, eu vou encerrar perto de 1 hora. Então, estou fazendo tudo que eu posso aqui para deixar tudo bem explicadinho para vocês. Aprofundando a pergunta inicial do Baroni, fora do Brasil, América Latina, a AT&T tem data centers próprios ou está migrando para a nuvem? As duas coisas. Tem data centers próprios, vários. E também usa nuvem, as duas coisas existem, né? Dependendo do tipo de serviço, do tipo de conteúdo. As duas coisas convivem, elas não são excludentes. Elas não são excludentes, acho que tem coisas, né? Elas não são excludentes. Tem coisa que você usa na nuvem, inclusive software, serviços que você usa na nuvem. A gente usa o Microsoft 360 na nuvem e tal. Não é por isso que eu não tenha o meu servidor com as minhas informações que eu preciso guardar. O Bruno fala, mercado de antenas é complicado, tem contratos com prefeituras, fazendas privadas, etc. Já pesquisaram isso? É complicado. Sim. Isso. Não é para esse lado que você quer ir. É complicado, não é para esse lado. Normalmente o que a gente quer fazer é comprar pacotes, pacotes, né? Vamos dizer assim, uma empresa que usa já antenas variadas numa região de São Paulo. Zona Leste de São Paulo, há um pacote de 50 sites de antenas, você vai comprar tudo junto num pacotão. E aí o pacotão de antenas já instaladas, que hoje tem um outro proprietário, você vai comprar pela renda, pelos contratos que estão nelas. Enfim, existem muitos prédios de escritório que usam o teto para antena, a antena já está lá instalada, tem uma renda daquilo, mas você pode fazer um pacote, juntar vários prédios de escritório com o que tem antena em cima e fazer uma operação. Ô, Fábio, então esse aqui é a visão de cima, né? Então esse terreno, ele tem várias vantagens, esse ativo aqui, né? Ele tem várias vantagens, né? De energia, coisas que a gente não está vendo aqui, né? De energia, de abastecimento, vamos falar assim, ai, meu Deus do céu, como é que foge a palavra? É aquela palavra que em tecnologia é muito usada para você mantê-lo o tempo... a redundância, quer dizer, existe a redundância, né, de redundância de gerador de energia, fibra. Isso aqui é feito para não desligar nunca, isso aqui é feito para ficar. Isso é feito para não desligar. Se cai uma tempestade em São Paulo, esse ativo está num lugar que é feito para ficar imune a essas questões assim de natureza, né? É feito para não desligar nunca, exatamente. Até o tal do tier, né, que você mencionou mais cedo, não vamos entrar muito profundo nisso, mas o tal do tier, que você fala tier 1, tier 2, tier 3, esse tier é quanto tempo de indisponibilidade por ano o ativo vai ter. Então, assim, tier 2 é 99,99% de tempo de uptime, funcionando. Tier 3 é 99,999% do tempo em uptime. Então, ele só pode estar downtime 0,001% do tempo. E cada casa decimal, digamos assim, né, de uptime para lá é como o tier é definido. Então, o tier 4 seria 99,9999% de uptime no ano. E aí isso vai aumentando a redundância necessária, aumentando a capacidade necessária dos geradores de energia, de fibra, de redundância, quanta redundância tem ou não tem e tal. Essa é até a questão do uptime lá que você comentou, do Tier 1, Tier 2, Tier 3, isso aí é uma coisa interessante de entender. Maravilha. Bom, última questão aqui, né? Quando a gente olha para tudo isso daqui, né, dá uma sensação assim bem diferente, né? Um ativo bem diferenciado. Sim. Supostamente, se o Alianza tivesse comprado a porteira fechada, isso aqui tudo seria de responsabilidade do fundo. Então, você tem que ter gente na Alianza que saiba também, não vou dizer operar isso aqui, vou me expressar mal, mas por isso que você quis separar realmente a Alianza Trust de Alianza, porque não é só imobiliário. Você entra em outros fatores que transcendem o imobiliário. É isso, Fábio? É só para tentar fechar. Há outros fatores, né? A gente não comprou, né? Nada do que está na tela aí agora a gente comprou, né? Tirando o terreno onde isso está instalado, né? Vamos dizer assim, o prédio em si, mas os racks, né? Que são onde estão os servidores ali, que é a foto de baixo, ou as antenas, que é a foto ali do lado, isso não foi comprado, isso são os equipamentos dele. Se a gente tivesse comprado isso, teria que ter um cara
focado na manutenção disso, a manutenção está sendo bem feita ou não, se o equipamento está ficando obsoleto e é hora de trocá-lo, porque ele não está mais dando conta da capacidade, tudo isso. Mal comparando, e às vezes você comprar um silo e todo o equipamento do silo for de responsabilidade do fundo. Ou o galpão, né, de logística também, o galpão de logística e as empilhadeiras, e as baterias de empilhadeiras e as estantes, é tudo do fundo. Não é o que se faz no dia a dia. Última pergunta. Eu sei que no DNA da Alianza tem desenvolvimento. Você acha que daqui uns dias, estou colocando os dias entre aspas, o Alianza Trust pode ser também um desenvolvedor, não só de data center, mas de qualquer... Vocês podem trabalhar com isso também no futuro? Ou esse futuro ele é um... Não, dentro da LZR, acho que não. É muito improvável, talvez alguma coisa pequena do ponto de vista maior. Até o que a gente fez a aprovação na última GE, né? Uma obra que está acabando, uma coisa que está muito avançada, mas o desenvolvimento do zero, que é comprar um terreno, né, bruto, e fazer todo o processo de aprovação, de tirar a cobertura vegetal, de terraplanagem do zero, fundações, acho que isso não é adequado para um fundo de renda, vamos dizer assim, porque isso gera uma situação um pouquinho... Um nível de risco que eu acho que é um pouquinho diferente. Fábio, muita gente nos acompanhou e eu procurei fazer o máximo que eu pude. Eu confesso a você que eu tentei esgotar as perguntas, porque é o meu papel fazer isso, por isso que eu te pedi licença ali, de realmente te provocar no máximo, no limite, para que as questões fossem esclarecidas. Agora, quem ganha é do lado de lá. Você faça seu juízo de valor, você faça a sua interpretação. Tá aí o Fábio, tá aí, veio e explicou. E é isso. Tem alguma coisa que você acha que a gente não levantou? Não, acho que não, falamos de tanta coisa, acho que por hora teremos outras conversas desse tipo, porque o assunto é complexo, tem N ângulos, mas acho que por hora agora, falamos bastante. Ó, o Aner, que é aquele que eu te falei, né, que é uma pessoa de bastante experiência no mercado de TI, mora em Brasília, ele agradeceu, então se ele agradecer, porque realmente a gente conseguiu cobrir todos os pontos. Ele é de TI, gosta desse assunto, então acho que é isso. E deixamos aí alguma coisa para o Rodrigo Colombo, ele ajusta aí. Então, se for alguma pergunta para trás, o nosso amigo Rodrigo Colombo resolve. Fábio, boa semana, viu? Muito obrigado, valeu, e estamos aí à disposição de todo mundo, né? Quem tiver mais dúvidas e tal. Dentro do que a gente pode falar, a gente está sempre à disposição. Eu sei disso. E agora eu posso fazer só uma consideração? O Fábio, eu já conversei com ele várias vezes. E eu quero fazer um elogio público aqui. Todas as vezes que eu conversei com o Fábio, ele foi extremamente cuidadoso no que ele fala comigo. Sempre ele falava, Baroni, putz, isso eu não posso falar, Baroni, isso agora não dá, etc. Então, eu não posso realmente, a gente não consegue falar agora. Então, Fábio, eu quero aqui te elogiar publicamente do teu nível de compliance, que é visível em todas as nossas várias conversas. Você é um dos gestores que eu acho que eu mais converso, sempre a gente tem muito acesso, e você sempre foi muito cuidadoso em tudo que você desenvolveu no fundo. E esses últimos meses, eu falei pra caramba com você, que toda hora era um fato relevante. Fábio, isso aqui, pô, Barão, isso não dá, isso não pode, calma, depois, daqui a pouco, segura, daqui a pouco vai e tal. E você foi sempre muito cuidadoso, tá certo? Então, quero elogiar o nível Vou mandar esse clipe para o meu diretor de compliance aqui. Mande, tá bom? Mas obrigado. Acho que isso é importante. O mercado está crescendo, isso é uma então, apesar de você conversar, você nunca passou alguma coisa além do que você podia, nunca deu uma pitadinha de que poderia acontecer. Então, isso é elogiável, tá certo? Obrigado mais uma vez, um abraço. Obrigadão, valeu. Boa semana.